Olá e sejam bem-vindos à segunda parte desta edição especial da OS Talks. Na primeira parte podemos estar à conversa com a Mariana Posé, uma enfermeira há muito pouco tempo. Hoje vamos falar com a Mónica Porfírio, que ao contrário da Mariana já está na área da enfermagem há mais anos e por isso permite-nos ter uma perspectiva um pouco diferente sobre o dia-a-dia de trabalho dela. Então, olá Mónica, bom dia. Bom dia. Antes de mais, gostavas só de te apresentar para quem não te conhece, dar-se um bocadinho de contexto, onde é que és? O meu nome é Mónica Porfírio, tenho 30 anos e sou da zona do Bom Barral, mais especificamente de uma aldeia chamada Gamelas, Concelho do Bom Barral. Fiz a escola toda no Bom Barral. E depois ingressei na universidade em Lisboa, na ESEL, no curso de enfermagem em 2008. Como é que surgiu o teu interesse pela saúde? Foi algo que desde pequenininha, quando tu brincavas, estava contigo presente ou foi crescendo contigo à medida que tu estudavas? Olha, eu desde pequena que me lembro que, aliás, eu tenho até colegas da escola primária e tudo que ainda hoje falamos e me diziam que eu os obrigava a fingirem-se doentes para eu lhes pôr pensos e coisas. Portanto, eu já desde pequena que, de alguma forma, sempre estive muito virada para esta questão de tratar as pessoas e tanto que as brincadeiras eram um pouco por aí. Portanto, eu nem me recordo bem, ou seja, eu sempre soube que era por esta área que eu queria enverdar ao longo do meu percurso todo. Mas é engraçado que quando foi a altura mesmo de decidir, não é, o curso, eu não tive grandes dúvidas porque sabia que tinha que ter algo a ver com a saúde, isso teria. Não quer dizer que eu sempre quisesse ter sido enfermeira, não é? Acabou por surgir porque me identificava realmente com a profissão e pronto, e na altura de colocar as opções para ingressar na universidade foi assim algo natural para mim. Estudaste em Lisboa, pronto. Eu queria perguntar porquê a escolha do curso em Lisboa e não outros sítios? Olha, eu nisso fui um bocadinho enganada, sabes? Porque eu achava que, não, Lisboa é que é, porque é a capital e vai haver imensas oportunidades. Eu não quero ir, eu já sou do meio pequeno, não é? Não me vejo a ir para uma cidade pequena, eu queria ir logo em grande. Então fui para Lisboa um bocado naquela perspectiva que a vida académica seria o máximo e que eu iria adorar. Mas olha, nisso as minhas expectativas foram um bocado ingratas, porque quando eu cheguei a Lisboa e percebi que aos 18 anos ia ficar lá sozinha, porque ainda por cima fui para uma residência universitária, que é outra experiência também interessante, pronto. Então mudou tudo, não é? Fui para uma cidade enorme, fui para uma residência universitária em que tive que dividir o quarto com mais 2 raparigas e em termos de vida académica e da própria cidade não fiquei fã. Achei que se calhar tive amigas, por exemplo, que estudaram em Leiria, mas como a cidade também era um pouco mais pequena, permitia outro tipo de interação mesmo com os colegas muito diferente da que eu tive, porque nós estávamos muito dispersos pela cidade, uns estavam se calhar a 50 minutos, quer dizer, as pessoas acabaram por se dispersar muito e não houve aquele espírito académico, aquela vida académica propriamente como eu imaginava. Se bem que também fiz amigas que ainda hoje são amigas para a vida na própria residência e isso foi uma experiência muito, muito gira que me trouxe. Mas se calhar se fosse hoje não sei se estudaria em Lisboa. Lisboa era a tua opção?
sim, não sei se iria, porque o curso tinha muita gente, a cidade era muito grande, não é? E não permitiu alguma proximidade que poderia haver Exato. se fosse um meio um bocadinho mais pequeno. Exato. E, por exemplo, pronto, a Mariana, ao contrário, estudou em Leiria, por isso aqui já é um contraste completamente diferente. Pronto, acho que o curso de Leiria é um bocadinho mais comum, pronto, aqui na zona, pelo que eu entendi, a maior parte das pessoas vão sempre para Leiria estudar enfermagem. Relativamente ao curso de Lisboa, achaste que foi desafiante? Foi complicado? Foi fácil? Como é que foi a tua vida? Olha, o curso foi muito exigente mesmo, do ponto de vista, de todos os pontos de vista, quer teórico, quer prático, quer emocional também, porque para já o primeiro impacto foi logo enorme, quer dizer, éramos 300 e tal alunos no meu ano. Quer dizer, uma pessoa chega lá e é logo, bum, é logo confrontada com muitos colegas diferentes de todos os sítios do país. Isto para te dizer que logo no primeiro ano eu tive estágio, não é? E isso foi essencial, eu acho mesmo que é importantíssimo, porque não é em contexto teórico que tu vais saber se queres realmente seguir o curso ou não, ainda para mais um curso de enfermagem. E portanto o primeiro estágio foi para mim logo um grande impacto, e eu acho que Lisboa de alguma forma me trouxe oportunidade de estagiar em hospitais e locais que eu não teria tido de outra forma. Por exemplo, Santa Maria, também estive no Hospital das Forças Armadas, estive no Garcia de Horta, ou seja, são ali grandes oportunidades de aprendizagem que me proporcionou o facto de eu estar em Lisboa. E de facto, quando tu entras no curso, as exigências são logo muitas, o curso é extremamente exigente, e isto não tem só a ver com a escola em Lisboa, é um bocado transversal a todas. E depois quer dizer, a partir do momento que tu estás a estudar a teoria, ok, mas quando tu te confrontas com as situações na realidade, não é? Quando tu tens pessoas reais à tua frente e não bonecos, porque nós treinávamos nos bonecos, várias técnicas, por exemplo, mas quer dizer, quando chegamos à frente de um ser humano de carne e osso, a coisa é diferente, não é? Porque as pessoas queixam-se e não só, e há um conjunto de procedimentos que têm que ser feitos e que nós não temos experiência a fazê-los, temos que começar por algum lado, e essa parte do começar foi assustador, de facto. Depois, com a ajuda dos colegas e dos orientadores, acabamos por treinar essas competências, embora seja de uma grande exigência também emocional, não é? Pelas situações que nos vamos confrontar. Tu, por exemplo, no estágio, no curso em Lisboa, o estágio é todos os anos? Ou é, por exemplo, no primeiro ano e no último? Como é que funciona aí? Agora é diferente. Na minha altura, que foi o ano de 2008 a 2012, nós tivemos sempre estágio todos os anos. Ou seja, a ideia era um bocado esta. No primeiro semestre, tu estudavas a teoria, tudo o que tinha a ver, e depois organizavam também por fases de vida, ou seja, num determinado ano estudavas o adulto e o idoso, no outro ano estudavas a parte de obstetrícia, pediatria, etc. Portanto, dividia-se um pouco por essas etapas. E depois, no segundo semestre, irias fazer o estágio correspondente à parte teórica que estiveste a trabalhar e a aprender. E isto eu continuo a achar, agora a forma como os cursos estão organizados, pelo menos daquilo que eu tenho conhecimento, e em Lisboa, perde-se um bocadinho este exercício prático daquilo que se está a aprender, porque só em contexto prático é que tu vais exercitar e ganhar competências. Mas foi muito, muito importante os estágios, e foi a altura, porque acumulávamos estágio, portanto turnos mesmo, não é?
tal e qual como o nosso enfermeiro orientador fazia, nós fazíamos com ele, e trabalhos ao mesmo tempo. Enfim, foi uma altura muito complicada e não foi fácil. O curso não é nada fácil e concluí-lo já foi foi ótimo. Uma vitória. Foi. Por exemplo, pronto, no último ano que acabas o curso tens estágio. Foi fácil ingressares logo no mercado de trabalho? Foi fácil arranjares logo trabalho? Como é que foi esta transição para ti? Foi assim um choque muito grande? Olha, eu tive a sorte de ter ido parar a um hospital. O meu último estágio eu realizei-o na medicina numa das medicinas do Hospital Garcia Dorta, em Almada. E chama-se esse estágio o estágio de integração à vida profissional. Portanto, eu escolhi esse serviço também por uma questão já de preparação na entrada no mundo profissional, não é? Já como enfermeira. Porquê? Porque também é um serviço que nos dá muitas oportunidades de aprendizagem, em que nos aparece um pouco de tudo, e eu queria sentir-me também preparada para depois estar já como enfermeira recém-licenciada sozinha, não é? E portanto, essa transição foi um bocadinho difícil, porque eu faço parte de um grupo de enfermeiros que não tínhamos emprego. Portanto, eu acabei o curso em 2012, não havia emprego em lado nenhum. Portanto, a maior parte das minhas amigas e colegas emigraram todas. Portanto, sobrei eu, porque eu ainda tive uma oportunidade. Através desse último estágio, eu conheci uma enfermeira que tinha uma empresa de cuidados domiciliários, e quando eu acabei realmente o curso, acabei o estágio, acabei tudo, eu queria lá ficar no Garcia Dorta naquele serviço, era o meu objetivo. Mas não foi possível, porque não havia contratos nessa altura, não havia a mínima hipótese. Então acabei por intermédio dessa colega que lá trabalhava, começar a minha vida profissional na empresa que ela tinha, de cuidados domiciliários, em Lisboa, o que para mim também foi uma grande oportunidade, porque não havia mesmo grandes ofertas, não havia nada. E as que haviam eram com condições ridículas mesmo. Exato. E portanto, olha, foi assim uma estrelinha da sorte que eu tive também. E eu comecei a trabalhar, foi logo quando recebi a cédula. Eu nem tive férias, foi acabar o curso e começar logo a trabalhar. E eu agarrei isso com unhas e dentes. Exato. É diferente porque as pessoas que agora acabam o curso de enfermagem têm a vantagem e a desvantagem, né? Pronto, que têm o contexto da pandemia, que conseguem logo arranjar trabalho, né? Porque precisamos de enfermeiros, mas depois também temos o lado negativo, né? Porque é por um mau motivo que estão a ser chamados. Mas pronto, e com isto, eu queria te perguntar, tu como enfermeira sentes na tua mão a pressão, né? Porque tens a vida das pessoas dependentes. Isto como estudante de primeiro ano de licenciatura deve ser ainda uma pressão ainda maior, porque é algo muito novo e não percebes bem o que é que está a acontecer. Hoje em dia, já como adulta, já como enfermeira profissional, como é que tu lidas com estas situações complicadas? Tem um peso na tua consciência, pronto, como a morte, que é mesmo complicado. Como é que separas as duas coisas? Olha, isso é tipo um mundo inteiro numa pergunta. Quando nós somos estudantes, também não nos podemos esquecer que temos 18, 19 anos, não é? No meu caso, e de repente somos confrontados com questões como o sofrimento, como a morte, o final de vida, e nós não temos grande maturidade para lidar com isso, de facto, porque não só pela idade, não é, que temos, como a pouca experiência de vida que ainda temos nessa altura. Olha, o primeiro impacto é muito, muito difícil, porque nós acabamos por refletir um pouco essas questões e trazê-las um bocado também pensando nos nossos, não é? Na nossa família, nas pessoas que nós gostamos. À medida que nós vamos evoluindo profissionalmente, a morte, por exemplo,
acaba por fazer parte, infelizmente, do nosso dia-a-dia profissional. Não digo do dia-a-dia, porque isso é um exagero, não é? Mas acaba por ser uma temática e uma questão que nós vivenciamos muito na profissão. Não há assim uma fórmula, não é? Cada profissional há de ter a sua forma de lidar com isso. Tu vais aprendendo a trabalhar essas emoções. Não é que nos tornemos, como às vezes eu ouço, que nos tornamos de alguma forma frios e um pouco distantes. Não considero que seja isso, até porque nós temos as nossas emoções, não é? E os nossos sentimentos perante as situações que vivemos. Mas repara, nós também não podemos ficar afetados a um nível pessoal sempre que uma situação dessas acontece, porque aí não sobreviveríamos, não é, à nossa própria profissão. Eu acho que vamos aprendendo a trabalhar essas questões e no meu caso, por exemplo, ajuda-me eu olhar para a forma como outros profissionais mais velhos que eu lidavam com isso. Eu tentava perceber como é que eles lidavam com isso para tentar aprender com eles, não é? Porque acabamos por ter alguns mentores, não é? Acabamos por ter exemplos e depois é tentar realmente distanciar-te do ponto de vista emocional, claro, para que algo não te afete intimamente. Claro que há sempre emoções e sentimentos envolvidos e, por exemplo, no meu caso eu tento integrar a morte como uma etapa do ciclo de vida, não é? E ajudou-me também o facto de eu trabalhar muito com idosos, portanto, aquela pessoa já passou por todas as fases do seu ciclo de vida. Exato. E esta é a última. Claro que é triste, não é? Claro que é triste, mas não tem que ser algo vivido às vezes com o peso e com a carga que nós colocamos, porque e os enfermeiros principalmente têm um grande papel em proporcionar o conforto, não é? Para um final de vida o mais tranquilo possível, com a maior dignidade possível. E isso é o que nós podemos retirar muito da enfermagem, que é ajudar não só aquela pessoa, como também os seus entes queridos, os seus familiares, a processarem toda aquela vivência da forma mais tranquila e com menos sofrimento possível. E isso é algo que está inerente à profissão. E isso é algo que não tem preço, não é? E se calhar quem já passou por isso e quem teve um enfermeiro ao lado que ajudou, não é? No fundo, a vivenciar todo esse processo, o luto, etc., sabe dar realmente o valor a esse trabalho. Exato. É assim, porque não há nada... Desculpa, deixa. Eu ia dizer que não há nada que nos prepare para estas situações. Não há... Porque mesmo na teoria não há nada que nos prepare. Eu acho que nesse caso é mesmo, por mais triste que soa, é o hábito. É já estar habituada a ver estas situações e já saber melhor como lidar com isto no futuro. Sim, já vais aprendendo também. E vais aprendendo muitas vezes com os próprios doentes e com as próprias famílias. Exato. Ninguém te ensina na faculdade, dão-te bases, dão-te alguma preparação, mas na vivência, não é? Ninguém te pode ensinar a lidar com as tuas próprias emoções, só tu mesmo. E isso vais aprendendo à medida que evoluís, tanto a nível profissional como pessoal. Eu sei que atualmente estás a trabalhar em part-time na Soerad, certo? E trabalhas em full-time num lar, certo? Pronto. Podias contar um bocadinho como é que é a tua rotina de dia-a-dia, quer no lar, quer também na Soerad? O que é que tu fazes? Eu só entrei agora para a Soerad, para os cuidados continuados, desde dezembro, portanto a minha experiência ainda é recente. É recente. É. Olha, eu como te disse, inicialmente trabalhei 1 ano em cuidados domiciliários, deu-me alguma bagagem, principalmente na área de cuidados em fim de vida e paliativos, também lidei um pouco com isso. Depois, quando realmente fui para o lar,
É um lar muito grande, não é? Em termos de dimensão, em termos de utentes, do número de utentes, e isso deu-me realmente muitas oportunidades também de aprendizagem, porque às vezes nós pensamos, trabalha num lar, que as oportunidades de aprendizagem sejam poucas, mas não, pelo contrário, temos muitos tipos de patologias, de situações. Sendo um lar tão grande, a população também é muito heterogénea. E portanto, olha, a instituição onde eu estou vai fazer 8 anos, não é? Aqui em Torres Vedras. Ou seja, eu desde que lá estou, a evolução da própria instituição tem sido gradual e ao longo dos anos temos investido em novas formas de trabalhar, etc. O meu dia-a-dia lá acaba por ser um bocadinho a questão dos cuidados de enfermagem que estão inerentes, por exemplo, tratamento de feridas, administração de medicação, quer perós, quer em termos de injetáveis. Depois temos também a parte da medicação, não é? A preparação da medicação. E há sempre muitas coisas a acontecer durante o dia, há sempre situações, agudizações que é necessário avaliar, acompanhamento de situações de descompensações da mais diversa espécie. Depois há sempre também um acompanhamento que nós fazemos dos utentes, por exemplo, com determinadas patologias específicas, hipertensão, diabetes. Portanto, há todo um envolvimento e um trabalho muito completo, não só meu, mas também da equipa de enfermeiros. Somos 4 neste momento, mais a médica também, não é? Há sempre um trabalho de equipa muito grande envolvido. E conciliar isso depois com os cuidados continuados tem sido um grande desafio para mim, porque eu confesso que em termos de gestão de tempo e em termos de conciliar, não é, 2 empregos acaba por ser sempre um desafio. Embora na SOERAD e nos cuidados continuados, para mim também tem sido uma aprendizagem, porque é uma área que eu não conhecia, é um serviço diferente daquele que eu estava habituada e tem sido também muito enriquecedor, não só pelos próprios doentes que eu encontro no serviço, como também pela partilha de aprendizagens com as minhas colegas, tem sido muito enriquecedor. Traz diversidade de trabalhar num lar e depois trabalhar na SOERAD. Traz, porque são dinâmicas completamente diferentes, ritmos de trabalho completamente diferentes. Há coisas que eu faço no serviço na SOERAD que não faço no lar e vice-versa. Portanto, acaba por ser um trabalho muito complementar. É exigente do ponto de vista de horas, não é? De trabalho, mas é muito compensador. E eu estou a gostar muito de lá estar também e de conseguir também conciliar com o lar, porque lá está, como dizes, complementa. E, por exemplo, tu trabalhas já no lar há muito tempo. Nunca sentiste que se tornou aborrecido, uma rotina, pronto, muito rotineiro? Para os mais simples. Olha, não sinto isso. Aliás, às vezes quase que gostava de sentir isso, na realidade. Porque há uma razão muito simples, que é, havia muito trabalho a fazer, por exemplo, do ponto de vista informático. Por exemplo, quando eu fui para lá trabalhar, os processos de enfermagem eram todos em papel ainda. Portanto, houve um trabalho de informatização das coisas e etc, que passou muito pelo nosso empenho nisso, não é? Depois dessa questão, houve a questão de nos adaptarmos a um novo sistema de preparação da medicação. Foi outra etapa em que nos envolvemos muito. Portanto, há sempre algo a fazer e a melhorar. Eu nunca senti do género, pronto, o meu trabalho é sempre o mesmo e isto é sempre a mesma coisa. Não, há sempre coisas novas,
há sempre utentes novos, há sempre situações que eu desconheço e que tenho que ir aprender e tenho que ir estudar e tenho que ir... Portanto, nunca senti isso, e se calhar por isso é que eu lá estou há tantos anos já, porque para além de ser uma instituição muito sólida, muito respeitadora também, não é? Daquilo que são as boas práticas profissionais, porque infelizmente houve situações na televisão e etc. sobre lares terríveis, que eu não sei como é que há profissionais que de facto conseguem, no fundo, ser cúmplices de alguma forma desse tipo de situações. Felizmente o meu exemplo é o oposto, e é por isso também que de alguma forma até tenho algum orgulho de pertencer a uma equipa em que eu sei que estou numa equipa integrada num local que trata bem os idosos e que de facto nesse sentido me motiva diariamente. Relativamente, pronto, que estás num lar, calculo que afetou o teu ambiente de trabalho com a pandemia. Tiveste alguns casos no lar? Como é que o lar geriu esta situação? Olha, para dizer a verdade, pronto, desde o início da pandemia que tivemos que implementar medidas preventivas, não é? Principalmente por ser um lar com tantos idosos. E isso sempre me assustou muito, porque sempre tive o medo e realmente aqui a consciência que, entrando o vírus na instituição, iria ser muito difícil de controlar esse surto, não é? E nós ainda resistimos muitos meses, portanto, até janeiro de 2021 esteve sempre tudo bem. Em janeiro de 2021 começou então o caos. Portanto, nós começámos por perceber que tínhamos um utente infectado que se descobriu no hospital, portanto ele fez lá o teste e estava positivo. Aqui é que caiu a verdadeira bomba, não é? Porque depois, através da testagem, havia de facto mais casos e realmente houve um surto, não é? Houve um surto grande que afetou a totalidade dos utentes. Não logo, não é? Porque logo havia ainda alguns negativos que depois, mais tarde, acabaram por positivar. E isto, de facto, foi a maior exigência profissional que eu tive desde que me lembro. Porque tu estares a cuidar de idosos e de utentes num contexto que não tem nada a ver com surtos nem com doenças infecto-contagiosas, não tem nada a ver com o facto de teres idosos infectados, de teres que separar as águas, contaminados, não contaminados, suspeitos. Portanto, isto foi um trabalho de mudança de estrutura, não é? E é de uma logística que é uma coisa enorme, e foi só com a ajuda de todos os profissionais do lar, não é? Em trabalho de equipa, é que foi minimamente possível as coisas se organizarem, e levou algum tempo. Portanto, foi uma situação dramática. Faleceram algumas pessoas nesta situação, não é? Cerca de 25 ou 26, agora não estou certa. E entretanto, no meio disto tudo, por mais medidas, não é, que se coloquem, por mais cuidado que se tenha, acabei eu própria por me infectar neste surto. Portanto, eu só tive praticamente, se calhar uma semana, se calhar nem tanto, uma semana no meio do furacão, e depois acabei por ter que sair porque fiquei infectada. Relativamente a estás no meio do furacão, né? Como é que foi para ti apanhar também o Covid? Pronto, como é que foi? Eu não digo experiência, porque não é bem uma experiência. Olha, eu de facto sentia que o meu corpo não estava igual. E isso foi o primeiro sintoma que me alertou. Mas, como eu estava no meio do furacão,
a trabalhar muito e com muitas exigências, não é? Que toda a situação estava a requerer. Eu ainda estive ali um período na dúvida se seria realmente o vírus que não me estava a fazer sentir normal, não é? Que havia algo de errado comigo ou se era o cansaço. Depois, claro que fui fazer o teste, não é? E acabei por testar positivo, fiquei logo isolada. E eu andava com medo desta situação desde que a pandemia começou, porque ouvimos sempre que pessoas mais jovens também poderão ter consequências, não só os idosos, não é? Mas que as situações se podem também agravar mesmo em pessoas saudáveis, previamente. E, portanto, eu estava, de alguma forma, expectante para ver o que é que me ia acontecer, não é? Se iria ser daquele tipo de pessoas que iria recuperar facilmente ou não. E, por um lado, também com muito medo da minha família, principalmente do meu namorado que vive comigo. E que também tem problemas crónicos, cardíacos e asmático. E, portanto, este foi o meu principal medo. Nem era bem por mim. Exato. Era mais por ele e pela situação que está inerente, que é tu poderes provocar mal a alguém da tua família e seres um veículo transmissor pelo teu contexto profissional, que é uma coisa horrível mesmo. Olha, e depois acabou tudo por seguir o seu rumo. Eu acabei por ter alguns sintomas, principalmente febre, dores no corpo, fiquei também sem olfato e sem paladar, que ainda hoje se mantém, ainda não tenho, já passaram 2 meses. Espero que entretanto isto regresse e ando a fazer alguns treinos de olfativos e medicação também. Mas olha, acabei por passar os dias em isolamento, que ainda foi o maior desafio, foi esse, fechada num quarto. Acabei por testar novamente positivo passado 10 dias, fiquei outros 10 dias, portanto no total foram 20 dias isolada num quarto, sabendo que na instituição as coisas estavam realmente um pouco descontroladas e que as exigências de trabalho eram muitas. Portanto, estive sempre aqui um bocadinho dividida, preocupada com o que se passava lá, preocupada comigo, preocupada com quem vivia comigo e olha, acabou por passar, não é? Esses sintomas iniciais foram passando e foram dando lugar a outros. Se há algo que eu percebi é que é uma doença que não é, a evolução não é crescente. Tu podes estar bem hoje e amanhã já estás nauseada e depois voltas a ter um pico febril quando já não tinhas febre há 3 dias. É uma coisa assim um bocadinho, uma evolução um bocadinho atabalhoada. E isso realmente é estranho porque, por exemplo, a gripe é uma doença que tende a melhorar ao longo dos dias, não é? E isto realmente é uma coisa assim com altos e baixos. Mas olha, sobrevivi, cá estou. E pronto, e já regressei e entretanto na instituição também os utentes estão todos recuperados. E agora é novamente cuidados de prevenção. E como é que foi voltar ao teu local de trabalho depois desses 20 dias em casa? Olha, foi muito estranho, porque para já o mais estranho de tudo foi sair do quarto, não é? E circular pelo resto da casa eu parece que ainda andava com medo, porque acabas por já estar tão habituada a estar ali confinada num cubículo que depois até era estranho para mim, por exemplo, conduzir. De repente pôr-me outra vez dentro de um carro e ir, enfim, acaba por ser algo estranho e principalmente nos primeiros dias exigiu muito de mim fisicamente, porque eu pensava que já estava bem, mas afinal ainda estava assim um bocadinho cansada e subia assim umas escadas, ficava logo um bocadinho aflita. Portanto, isto não é assim uma coisa assim tão simples, não é? Acaba por deixar algumas sequelas. Depois, lá está, o que me ajudou também foi algum exercício físico
controlado que eu fui fazendo para ganhar mais alguma resistência e que me ajudou também. Mas foi difícil voltar e perceber, por exemplo, que já não constavam na instituição 20 e tal pessoas, não é? Que são pessoas do meu dia-a-dia e que faleceram. Isso sim foi complicado e continua a ser, porque eu às vezes passo nos quartos e ainda penso que determinada pessoa lá está e depois cai-me a ficha e penso, não, realmente sucumbiu, não teve capacidade de suportar, não é? Já há pessoas com muitas patologias de base, mas isso sim, e acho que psicologicamente todas as equipas, e não nos vamos esquecer do que aconteceu, ficaram realmente muito, muito afetadas com isto. É muito psicologicamente, tu de repente teres 20 e tal utentes do teu dia-a-dia a menos, é estranho. Por exemplo, agora que estiveste infectada, mudou a forma como tu te relacionas com os teus utentes ou basicamente as coisas ficaram igual? Não. Aliás, nem com os utentes, nem com as pessoas do meu dia-a-dia, não é? Mesmo a nível pessoal. Eu sempre tive muitos cuidados, não é? Inerentes à profissão e acabo por transportar um bocado isso, por exemplo, para casa também. Porque não nos podemos esquecer que já estivemos todos infectados com este vírus, mas que há várias estirpes virais, não é? E que ninguém nos diz que não poderemos vir a ser reinfetados. Portanto, os cuidados ainda, a meu ver, têm que ser redobrados, porque se nós já passamos por uma situação tão complicada e já sabemos o que é descer ao inferno, então mais um motivo para nos precavermos o mais possível. E os idosos sentem muita falta das suas famílias, daquele abraço, daquele beijinho, não é? É tudo agora muito distanciado e isso até é difícil para eles e para nós, não é? Porque mesmo entre colegas, até já brincamos, às vezes quando tivermos que deixar de usar máscaras até vamos sentir saudades, porque de facto é o nosso dia-a-dia e acaba por haver um distanciamento maior, não é? E isso traz consequências para os idosos e também para nós. É que, principalmente os enfermeiros no lar, também têm que ser muito como uma pessoa que está presente lá para também os ouvidos. Eles precisam muito também daquele conselheiro e os enfermeiros têm muito esse papel e nesta altura eu imagino que ainda tenham levado ainda mais esse papel dos enfermeiros, que eles precisam mesmo de alguém para conversar. Sim, precisam. E tu notas que, por exemplo, após o surto, também derivado ao isolamento das pessoas, não é? E ao pouco movimento dentro da instituição, é uma altura de recuperar todas as pessoas, recuperar do ponto de vista físico, mas também psicológico, porque eles já estavam há meses sem contacto com a família. Era contacto através de um vidro ou por telefone, não é? E não nos podemos esquecer que são pessoas às vezes com 90 e tal anos e que na cabeça deles o que está é que se calhar vou morrer antes disto tudo passar e não vou ter a oportunidade nunca mais, não é? Se calhar de estar presencialmente com os meus. E isto é de uma violência muito grande, não é? Aqui agora para mudarmos o nosso ambiente, para não ser tão pesado. Eu quando estava a preparar a entrevista, eu recordo-me de uma vez quando eu fui à casa da tua mãe, já há muitos anos, eu lembro-me que tu tinhas chegado e ela comentou que tu estavas a estagiar na altura e que tinhas assistido ao teu primeiro parto e que estavas muito feliz e eu lembro-me imenso dessa situação como se fosse ontem. Lembras-te como é que tu te sentiste? Ai, olha, a minha área predileta na enfermagem era a obstetrícia. Eu tive pena de não poder enverdar por aí porque também não tive oportunidade na altura. Mas para mim o estágio na maternidade foi das coisas que eu recordo com mais carinho até, porque se fores a ver é uma área
que não envolve, ou poucas vezes, não é? E felizmente, envolve pouco sofrimento, não é? Estamos ali porque vão nascer novos seres, não é? Acaba por ser um serviço com muito boa energia, não é? A maior parte das vezes, porque também há situações complicadas. Claro. E então, eu sempre ansiei por esse estágio. E quando realmente tive a oportunidade de estagiar aqui em Torres Vedras, ainda havia aqui a maternidade, agora já não existe, a primeira coisa que eu quis fazer quase foi ver um parto, porque era uma coisa que eu ansiava. E recordo-me como se fosse hoje, que era uma senhora chinesa, bem, não sei se era asiática, pronto, recordo-me disso. E eu que sempre imaginei que realmente o sofrimento da mulher muitas vezes existe, não é? E eu, quando entrei na sala de partos, percebi que ela estava a sofrer de alguma forma, com dores, não é? Obviamente, mas com uma expressão Portanto, ela nem soltava um ui. Ela estava ali e realmente via-se que com algumas dores, mas eu adorei esse momento, o nascer uma vida, não é? Algo mágico. Imagino. Agora aqui, para terminarmos, queria te perguntar, para ti, qual é que é a melhor parte de ser enfermeira? Ui, olha, posso responder-te a isso, que eu acho que será também os profissionais de saúde em geral, mas pronto, vou falar sobre a enfermagem. Eu acho que é uma profissão que tem tanto de exigente como tem de compensador, porque se calhar dá-te oportunidades de crescimento pessoal que tu não terias de outra forma. Dá-te a oportunidade de exercer uma data até de reflexão, não é? Acabas por contactar com tanta gente, com tantas situações, que isso faz-te evoluir enquanto pessoa. Acho que é uma boa mensagem para acabarmos a nossa conversa. Foi um prazer enorme falar contigo e muito obrigada.